Bom dia a todos os irmãos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Sexta-feira, 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 15 até o versículo de número 25, que nos diz assim: Vede que ninguém retribua a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo e retende o bem. Abstende-vos de toda espécie de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Interessante que não acaba aqui o livro de 1 Tessalonicenses, ele acaba no 28, mas o escritor do devocional de hoje deixou de propósito, o versículo 25 para finalizar. Irmão, orai por nós. Amados, quando nós estamos analisando a palavra do Senhor, principalmente quando se trata do apóstolo Paulo, ele é muito incisivo numa questão, e eu vejo ele trazendo essa verdade em diversos momentos, E nesse texto que foi lido hoje, isso se torna muito escancarado para cada um de nós. Ele diz aqui, olha, abstende-vos de toda espécie de mal, ou seja, tira tudo que é ruim, tudo. Ele não está falando que vocês não vão conseguir tirar tudo, vocês não têm capacidade de tirar tudo. Ele sabe que nós não temos, mas ele sabe que o Espírito Santo em nós tem poder para isso. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, ou seja, no seu nível máximo, no nível hard de limpeza da nossa vida. A santificação, que significa separação, é quando eu estou no meio de muitas coisas e eu me santifico, eu estou me separando de todas elas. Não significa com isso que eu vou sair do mundo. A santificação, ela é no mundo. Porque no céu não há necessidade, lá é tudo santo e eu não tenho do que me separar. Então o Senhor está trazendo para nós um mandamento para hoje, para o agora. É nós nos santificarmos no meio de um mundo sujo e corrompido. O apóstolo Paulo está nos ensinando a viver uma vida de santidade e pureza, aonde realmente não tem. E é justamente isso que nós fazemos. Nós olhamos para aquilo que a Bíblia nos mostra e nos ensina e dizemos assim, não, nós não vamos conseguir ser santos, isso vai ser na glória. Então eu sei que um pouquinho de sujeira, um pouquinho de não santidade eu terei na minha vida. Não é isso. O apóstolo Paulo está sendo categórico: abstende-vos de toda espécie, de toda obra, de todo mal que existe nessa terra. E o Deus de paz vos santifique completamente. E ele continua: e todo o vosso espírito, a vossa alma, que seja a sua mente, e o vosso corpo. Irmãos, ele abrangiu a trindade da nossa existência. Agora não estou falando da trindade divina, estou falando de nós. Corpo, alma e o nosso espírito completamente santificados para que o nome do Senhor seja exaltado. Não tem desculpa aqui. Pastor, mas ele está dizendo que quer que o ser humano seja perfeito. Não é só ele. Eu não estou querendo colocar um peso maior. Eu estou dizendo que o Espírito Santo de Deus na nossa vida, tendo a oportunidade que eu e você dermos, vai nos santificar e nós vamos trabalhar em conjunto com ele. Claro, ninguém precisa ajudar Deus. Mas agora nós estamos falando da nossa vida. Não é querer, não é poder, não é ter condições de ajudar a Deus. Ele espera uma resposta de santidade das nossas vidas. Se nós não respondermos a Ele à altura da santificação que Ele requer de cada um de nós, nós não seremos usados, nós não seremos abençoados e não haverá operação maravilhosa de Deus na nossa vida hoje. Sabe o que eu muito escuto quando nós falamos sobre dons espirituais? São as perguntas: mas por que Deus não opera hoje em dia como operava no passado? Por que Deus não faz esses milagres hoje em dia? Irmãos, pode ter muitos outros motivos, mas esse daqui é um dos mais certos. Nós estamos acomodados numa vida de sujeira.
E nós dizemos para nós e ensinamos para quem nos ouve que não há necessidade de santificação, que nós não vamos conseguir chegar lá, e que nós, fazendo um pouquinho de esforço, quando nós fazemos um pouquinho nos entregamos um pouquinho mais, e já está bom, porque Deus entende, nós somos fracos e Ele nos ama por causa da nossa fraqueza. Irmãos, o Senhor odeia tanto o pecado quanto o pecador. Essa frase que diz que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, não. A Bíblia diz que Deus abomina os que praticam o mal conscientemente, ou seja, se eu e você estamos em Cristo e praticamos a iniquidade deliberadamente, o Senhor odeia essa atitude tanto quanto aquele que a pratica. Então não há desculpas, não há um meio de nós tentarmos avalizar, conseguirmos um alvará espiritual para poder pecar, dizendo, não, o Senhor entende as minhas fraquezas. Não é isso que o Senhor está dizendo. Nós podemos pegar vários versículos bíblicos que o Senhor nos convida à santificação. Buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós voltarmos ainda no capítulo 5, versículo 14, Paulo está sendo incisivo aqui com os cristãos de Tessalônica. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, console os desanimados, sustentai os fracos e sejais paciente com todos. Nós vemos alguém que tinha compreensão do que estava fazendo. Só que ele não consolava os insubmissos, ele admoestava. E ele não admoestava os fracos, porque ele sabia o limite de cada um deles. Ele consolava. Para todos os momentos tem uma forma de nós agirmos. E claro, a igreja do Senhor Jesus, não a igreja física, mas a igreja corpo místico de Deus, essa igreja é um hospital, onde eu e você, que estamos um pouquinho melhores do que os outros, temos a obrigação de ajudar. Mas ele está falando, aqueles que são insubmissos, eles têm que ser admoestados. E se nós procurarmos em Paulo, ele tem tanta referência para tratar cada uma dessas pessoas, inclusive esses que são irredutíveis no erro. Ele diz que é para repreender 1, 2 ou 3 vezes, se persistirem, que seja afastado do meio de vós. Jesus disse também que era para os discípulos terem cuidado com o fermento dos fariseus. Por quê? Essa insubmissão, essa dureza de coração, essa dura cerviz, ela tem a terrível mania de transferir como um vírus para a vida daqueles que estão buscando santidade. Não é que nós estamos fazendo a colheita e tirando o joio, porque é só os anjos do Senhor que farão no último dia. Nós estamos nos afastando daqueles que são insubmissos à palavra do Senhor, para que isso não contamine os mais fracos do nosso meio. Na verdade, não apenas os mais fracos, qualquer um de nós que convivermos constantemente com a vida de erros, ou estivermos ali constantemente analisando, vendo e não fazemos nada e não repreendemos isso ou nos afastando, isso vai acabar nos pegando. Daqui a pouco nós estamos praticando ou aprovando aquilo que as pessoas fazem. É isso que o mundo moderno está fazendo com muitas ideologias completamente contrárias à Bíblia. Eles vêm e lançam uma dessas palavras, uma dessas frases, chavões, uma dessas defesas, né, de modo social, eles lançam isso e nós de cara já repudiamos, porque aquilo é muito duro e vai contra a palavra do Senhor. Mas depois vem um grupo maior e lança de novo, e a gente ainda resiste com um pouco menos de força. Daqui a pouco eles lançam de novo, mas já conseguiram alguns adeptos, e a gente só fica no nosso canto se defendendo. Irmãos, o que eu estou vendo hoje no mundo moderno, na sociedade e principalmente no Brasil, né? É que muitas ideologias erradas foram sendo lançadas com o passar do tempo, agora elas já estão entranhadas no meio cristão, até dentro das igrejas. Muitas pessoas beberam dessa fonte e agora já estão tão sujas que não conseguem se livrar. Até a palavra de Deus, na sua integridade, que já tinha ganhado espaço pela atuação do Espírito Santo com homens e mulheres santos do passado que lutaram e deram a vida por ela, hoje você entra dentro de igrejas e escuta doutrinas que são contrárias à palavra de Deus, mas as pessoas conseguem ainda ler dentro da palavra e aprovar esse tipo de conduta errada, usando os textos fora dos contextos para aprovarem as suas heresias. Então isso nós precisamos ter bastante cuidado. Amados, nós precisamos
voltarmos os nossos olhos para a palavra do Senhor e deixar que ela balize a nossa vida, não tentar interpretar uma coisa que já está clara. Nós temos que buscar a santidade, temos que buscar a pureza diante do Senhor. E isso o Espírito Santo, que nós não vamos apagar, como está no versículo 19 do capítulo 5, nós vamos ser ajudados por Ele, e assim como o Senhor Jesus Cristo prometeu aos apóstolos e também para nós, não haveria necessidade nem que ninguém vos ensine, porque o Espírito Santo vos guiaria em todos os bons caminhos. Irmãos, Ele está em nós, nos trazendo, nos levando, nos provocando santidade, para que Ele possa habitar na nossa vida. Eu quero ser habitado pelo Espírito Santo. Eu não quero apenas ser um local onde Ele visita, ou onde nem muitas das vezes Ele tem oportunidade de operar. Eu quero que o Espírito Santo trabalhe em mim, através de mim, para tocar muitas vidas. Eu quero ser usado. O meu privilégio como servo do Senhor é ser usado por Deus. É ser um instrumento, é uma honra ser instrumento de Deus para tocar mais vida. Esse é o meu desejo, que o Espírito Santo me use para tocar a sua vida, para tocar a vida daqueles que assistem, para tocar a vida daqueles que nós ajudamos, daquele que nós evangelizamos, da igreja onde eu pastoreio. Esse é o desejo e o anseio do meu coração, e quanto mais santificado na palavra eu estou, mais o Espírito Santo poderá me usar. Quanto mais santificado na palavra, mais o Espírito Santo vai me levar. Quanto mais eu deixo Ele falar através de mim, mais pessoas ouvirão dele, porque Ele procura pessoas que estão dispostas a serem transformadas dia após dia em uma pessoa melhor. E quando eu digo uma pessoa melhor, não é na sua essência. Eu estou dizendo na sua vida espiritual, não que nós tenhamos que ser melhorados naquilo que o Senhor nos criou de fato, mas não. Uma pessoa melhor naquilo que concerne a queda de Adão, da nossa queda, porque todos nós somos indignos, irmãos, da presença de Deus. Isso que nós precisamos entender. Nenhum de nós somos dignos. Nenhum de nós somos merecedores da glória de Deus habitando na nossa vida. Então o que nós temos hoje em Deus é pura misericórdia. O que nós temos na nossa vida hoje ele é pura misericórdia, porque o Senhor tem operado em nós pelo amor. Ele simplesmente olhou para nós, foi com a nossa cara, nos amou e viu Jesus, porque ele sabia que sem isso nós não poderíamos ser salvos. E hoje, pelo amor que Ele tem por nós, nós temos que dar o mínimo, e o nosso mínimo é tudo. O mínimo que nós podemos dar para Ele é entregar toda a nossa vida e levar esse evangelho a todas as pessoas. Os irmãos já pararam para pensar que o Senhor deseja que os filhos dele façam a obra dele aqui na terra? Porque se não fosse assim, qualquer um de nós que antes estávamos no pecado, presta atenção, qualquer um de nós que estávamos no pecado, assim que nós convertêssemos, ele poderia ter nos matado e levado para o céu de uma vez. Por que ele não fez isso? Por que quando eu me converti, que eu encontrei com ele de fato, ele não me matou e me levou para o céu? Por que eu e você estamos vivos como servos dele aqui na terra? É simples. Porque as pessoas novas que estão chegando, elas precisam de uma igreja hospital para ajudá-las, para cuidar delas. O único motivo de Deus não nos levar, irmãos, todos nós, para a glória já de imediato, para não correr o risco de perdermos a salvação, é para abraçar os que estão chegando, é para servi-lo ainda nesse mundo, é para glorificá-lo com aquilo que nós temos e com aquilo que nós vamos obter ainda. Então aproveite a vida que você tem na presença de Deus e fale de Cristo, evangelize, se santifique para que o Espírito Santo te use. Que Deus possa complementar no coração de cada um dos irmãos essa mensagem, que o Espírito Santo de Deus tenha espaço sobre a minha e a sua vida, em nome do Senhor Jesus.